meus filhos tendo aula aqui ao lado, daí eu não falei, não baixei um pouco meu áudio. Tranquilo. Então, pessoal, hoje nós vamos estar começando a correção do exercício, tá? Uma coisa que é importante sempre deixar claro com vocês é o seguinte: os exercícios servem de processo de aprendizagem. Deixa eu até começar a gravação já. Obrigada. Obrigado, Vinícius. Então, assim, os exercícios. Começou a gravar? Agora sim. Os exercícios servem para o processo de aprendizagem de vocês. Então, assim, para vocês entenderem a lógica da disciplina, cada dia de aula, o conteúdo que a gente estuda, ele vai acumulando. Se você não entendeu o primeiro dia de aula, essa dúvida do primeiro dia de aula vai se acumular até o último dia de aula e até o próximo semestre. Então, assim, quando nós passamos exercícios para vocês, muito mais do que agradar o professor ou qualquer coisa do gênero, a proposta do exercício é vocês surgirem as dúvidas, conectarem as dúvidas, despertarem para as dúvidas e conseguir entender o próximo passo. Porque isso se torna fundamental para a formação de vocês na área de custos, na área de contabilidade. Então, assim, hoje, o mercado de trabalho, mesmo vocês indo para outras áreas, as informações e conhecimentos de custos permeiam todos os caminhos. Não tem o que fazer. A gente vai estar vendo hoje a parte normativa que trata o CPC e bloco K e assim por diante. Então, é bem fiscal, bem contabilidade financeira. E vocês veem que permeiam todos os caminhos. Então, assim, quando nós propusemos os exercícios, a proposta é fixação de conteúdo. Ah, professora, eu vou fazer só para validar a presença. Fica a critério. Ah, eu vou tomar aqui como qualquer um de nomes aqui, tá? Ah, o Vinícius vai combinar com o Gustavo que ele faz o exercício e o Vinícius só copia. Fica a critério de vocês, assim. Não é algo que vai comprometer o meu trabalho, o da Andrea e assim por diante, mas compromete a formação de quem está copiando. Então, quero sempre deixar isso bem claro. Nós vamos começar a correção do exercício para tirar dúvidas. O exercício, a resposta já está postado no Teams, então vocês podem ir lá no mesmo link que tinha o exercício para vocês baixarem para fazer. O exercício já está postado lá, as respostas. Eu não estou preocupado se você acerta ou erra a resposta. Eu não estou preocupado se vocês conseguem 100% de respostas. Muito mais interessado que isso, eu estaria interessada nas dúvidas que vocês tiveram durante o processo de resolução. Ou não, né? Se não teve dúvida, melhor ainda, minha explicação foi 100%. Então, assim, sem contar a experiência de vocês, né? Mas o que é importante para vocês é isso. Então, nós vamos estar compartilhando, eu vou compartilhar com vocês o exercício resolvido, para que vocês possam ir acompanhando, vendo o procedimento de resposta e assim por diante, mas que eu falei para vocês. Resposta já está no sistema. Não é isso que me preocupa. O que eu teria mais interesse realmente é vocês tirarem dúvidas relativas a isso. Eu acho que esse é o ponto mais importante nesse sentido. Eu vou compartilhar a tela, porque eu não sei se todos estão com o exercício em mãos, tá? Vamos ver se vai dar certo. Tá compartilhando, Andréia? Sim, já está compartilhando, prof. Tá. Uhum. Então, assim, o que vocês podem observar? Começando a parte de resolução. As minhas respostas, essa parte de classificação, para mim, elas são muito objetivas, né? Então, assim, o que me interessa nesse ponto é saber de vocês se vocês conseguem interpretar. Porque, na verdade, quando você for para uma empresa, ou para uma grande empresa, uma pequena empresa, uma microempresa, seja lá o que for, você vai ter que fazer essa classificação. E acaba sendo muito relevante
entender o que significa, né? Se nós tivermos um tempinho, aqueles que já fizeram a disciplina comigo em períodos anteriores, eu costumo, nas aulas presenciais, eu costumo passar um vídeo da fabricação da Fini, que é interessante no sentido de visualizar um processo produtivo. E vocês conseguirem identificar esses itens no abstrato. Então, assim, na contabilidade, você vai fazer essa classificação. E é a normativa que nos determina isso, né? Então, iniciando a correção do exercício, a gente vai, era para classificar tudo, né? Então, nós vamos, a comissão sobre vendas. Comissão sobre vendas é uma despesa de vendas. Então, a classificação de custo e despesa, você sempre tem que lembrar qual é a origem do gasto. Isso é um ponto muito importante que a gente retoma a aula passada, né? Qual é a origem do gasto? Esse gasto está no setor de vendas, então é uma despesa. A característica dela é uma despesa variável, tá? Consumo de energia, consumo de açúcar em fábricas de doce. Consumo de açúcar é um custo. Então, ele é um custo. Se é uma fábrica de doce, o açúcar é uma matéria-prima. Se é uma matéria-prima, é um custo variável, porque ele varia de acordo com o volume. E ele é um custo direto, porque ele vai estar diretamente vinculado com o doce. Então, vocês sempre precisam relacionar essas questões. Qual é o elemento que eu estou avaliando e como ele se caracteriza? Então, consumo de açúcar em fábrica de doces é um custo variável direto. Para quem me perguntou essa semana, eu respondi e trago a resposta para o grupo grande. Quando é custo, vocês precisam, nesse momento, da dupla classificação. Então, vocês precisam responder as duas categorias, quanto a produto e quanto a volume. Despesa, vocês vão precisar disso no próximo semestre. Então, o conhecimento do que é uma despesa fixa e variável vai ser extremamente útil para o próximo semestre, quando tem abordagens de custo que necessitam dessa informação, tá? Agora não vai fazer muita diferença. Então, a energia elétrica, o consumo da área administrativa, ela é uma despesa, porque área administrativa. Tudo que é consumo se caracteriza como custo ou despesa, é um resultado. Mas área administrativa é uma despesa. A energia elétrica na área industrial é um custo, porque é um elemento necessário para subsidiar o processo produtivo. Sendo um custo, ele é um custo variável. Na sua grande maioria, a energia elétrica é variável, a não ser quando se compra pacote. Então, as grandes empresas costumam contratar pacotes de energia elétrica igual, similar ao que a gente tem os pacotes de dados no celular, tá? Então, as grandes empresas nem sempre é variável, às vezes pode ser fixa. Mas como a gente generaliza, a generalização é que a energia é variável. Se você trabalha 3 turnos, você vai gastar mais energia do que se trabalha um turno, né? Se na sua casa deixa todas as luzes da casa acesa, você vai consumir mais energia do que se deixar só a luz do ambiente que você está. Essa é a dinâmica da variabilidade, né? Professora, pode falar. Tá voltando ali na C, é uma despesa fixa ou variável? Qual? Na C, energia elétrica da área administrativa. Normalmente é variável também, e vai na mesma lógica. Se você está contratando pacote, ela é fixa. Se você tem o consumo variável, né? Então você paga de acordo com o consumo, então ela se torna variável. Obrigada. É sempre essa lógica, né? É pacote ou é consumo? Por exemplo, aqui na minha casa, ou na casa da maioria de vocês, é tudo variável, porque é de acordo com o consumo. As grandes empresas, às vezes, contratam pacote, essa é o que diferencia. Posso fazer uma perguntinha, professora? Eu Pode. sei que é essa classificação de despesa, mas no setor administrativo eu entendo que se a produção aumenta, o setor administrativo permanece o mesmo. Sei lá, tem 20 pessoas e essas 20 pessoas trabalhando consomem energia igual de um mês para o outro. Então, eu imagino que ele pode ser considerado fixo também, depende da sazonalidade, vamos dizer assim, dias mais quentes, ar-condicionado, dias mais... Aí ele vai variar já. Se você ligar o ar, ele vai variar. Mas se se a você gente fizer levar hora extra, ele vai variar.
Pode ser. Entendeu? Dependendo do ponto de vista, ele Qual não é a varia, ele não varia característica? diretamente com a produção, né? Mas pode variar É com. porque quando a gente fala em despesa, ele não está, para classificação de fixo e variável, ele não está variando de acordo com a produção, ele está variando de acordo com o trabalho que está sendo executado. Então, por exemplo, a comissão de vendas é uma despesa variável, mas não é que está vinculado com a produção, ele está vinculado com um volume de vendas que é a origem da despesa. Não, Então, entendi. na despesa para classificar em fixo e variável, daí a gente não classifica em relação à produção, mas à origem da sua despesa. Então, Ok. se a energia elétrica na área administrativa, ela pode ser variável porque os funcionários podem trabalhar, ligar o ar-condicionado de todas as salas porque está fazendo 30 graus. E isso vai alterar o Entendi. consumo de energia. É Mas, diferente de um aluguel que ele é constante até ter o exatamente. próximo. Entendi. Ficou claro, ficou E claro. diferente de um aluguel que você pode trabalhar 3 turnos, que vai ser a mesma coisa, você pode ligar o ar-condicionado, pode não ir ninguém trabalhar, você vai pagar a mesma coisa. É que eu estava associando fixo e variável sempre ao volume de produção, mas não. Para custo, sim. Então, mas daí, para os elementos de despesa, é para aquele caso que está gerando aquela despesa. Entendi. Então, a comissão de venda é sobre a venda, a energia da área administrativa é sobre as atividades administrativas e assim por diante, né? Tá, obrigado. Ok. Aos demais? Ok? Aqui, e aí ele é um custo, a energia elétrica da área industrial é um custo indireto porque ele não está no produto, né? Ele está para iluminar, para ligar os equipamentos e assim por diante. Então, ele não consegue ser vinculado ao produto, mas à infraestrutura como um todo, né? O frete de entrega, aqui eu chamo muita atenção de vocês. Frete é uma coisa bem delicada, é bem interessante para estudar. Frete de entrega é aquele que fabrica para fora, tá? Então, é vendas. Frete de entrega está relacionado com vendas, por isso é uma despesa. E também, normalmente, uma despesa variável. Porque depende de localidade, depende de distância, depende de volume de vendas, depende de se dá cobagem, se não dá cobagem, uma série de fatores que conduzem a isso. Então, o frete de entrega é uma despesa diferente do frete de compras, do frete de entradas. Então, eu sempre trago esses pontos para vocês, porque chama muita atenção e é muito fácil o aluno errar. E a normativa vem bem claro esses pontos, tá? Então, é uma despesa porque já terminou a produção, o produto está acabado e é para chegar à porta do cliente. Pensa dessa forma, né? Variável porque varia de acordo com o volume de entrega, né? Então, o objeto que está sendo entregue é diferente. Aquisição de veículo para entrega. Aquisição de veículo é um imobilizado. Então, é um ativo imobilizado. Ali eu coloquei investimento porque o Eliseu Martins trabalha com investimento, mas é um imobilizado. Significa o seguinte, pessoal: adquirir um veículo ou um equipamento é um imobilizado. O que é despesa ou custo é o consumo desse item. Então, o consumo do combustível do veículo é uma despesa. A manutenção do veículo é uma despesa. A substituição de peças do veículo é uma despesa. Mas, porque é um veículo de entrega, tá? Mas adquirir o veículo é um ativo imobilizado, como vocês viram ano passado e não mudou nada, tá? Fretes, pessoal, como eu estou com a tela do exercício aberto, eu peço para vocês, havendo dúvida, vão falando mesmo, tá? Para que eu não perca, porque eu não consigo ver vocês, levantar a mãozinha ou qualquer coisa do gênero, eu não consigo ver vocês, tá? Fretes de insumos da produção. Esse aqui que eu falei para vocês, o frete de saída e o frete de entrada. Frete de insumos é o frete de entrada. É quando você compra a matéria-prima e essa matéria-prima você precisa pagar o frete para a matéria-prima chegar na sua empresa. Então, isso é o frete de entrada. Isso é um custo. Ele assume o mesmo comportamento da matéria que você comprou. Então, se o item que você comprou, se o insumo que você comprou é a matéria-prima, por exemplo, ele assume o comportamento da matéria-prima. Então, ele é um custo variável direto.
Se esse frete é de um material secundário ou de algum elemento diferente, ele vai sempre assumir o comportamento do item que você está adquirindo com esse frete, né? Aqui a gente generaliza como matéria-prima, tá? Pode falar. Uma perguntinha, Alexandre, de novo. Não poderia ser considerado também indireto, porque eu vou fazer o rateio nos vários produtos, se eu tenho um caminhão que traz vários insumos diferentes, e aí eu não consigo, eu teria que ratear esse frete para todos os produtos, né? Aí, assim, por que a gente fala que ele incorpora na matéria-prima? Por mais que você tenha um rateio, entre aspas, ele é muito objetivo. Você não tem fator subjetivo. Então, você tem, por exemplo, um caminhão que tem trouxe 5 quilos, né, 50 quilos de produtos diferentes. Você vai pegar o frete e dividir por isso. Porque o que está dentro daquele caminhão, a característica, ele tem a mesma característica comum. Então, se vai trazer peças, então você é uma indústria de peças, você está trazendo peças, então elas são peças. O fato de eles ter uma divisão não significa que ele é indireto. O fato de ele ter uma divisão, o custo direto também pode ter, mas é objetiva essa divisão. Então, você não tem fatores subjetivos. Entendi. E a característica também, que daí vem normativa CPC, é que ele vai incorporar ao custo da matéria-prima. Então, mesmo que você tenha uma carreta com vários produtos para a indústria, aí a gente está falando de indústria, tá? Então, você tem vários produtos da indústria, vários insumos, vários tipos de matérias-primas diferentes. Você vai dividir esse frete por essas matérias-primas, ok? Vamos supor, veio 3 toneladas. Então, você pega os R$2.000 e divide por 3.000 quilos. Então, você tem R$1, sei lá, X valores por quilo de frete por produto, né? Então, nessa questão, a matéria-prima vai ser o valor da matéria-prima mais o frete. Então, resumindo, se eu conseguir dividir matematicamente, vamos dizer assim, ele pode ser considerado, ele é direto também. Se eu tiver que fazer um rateio... Se a origem do seu item for direto. Isso, exatamente. Como para a matéria-prima, que é um item direto. Exatamente. Porque se a origem do seu item for um custo indireto, vamos pensar em materiais secundários. Um óleo lubrificante. Um óleo lubrificante, uma lixa para uma lixadeira, uma coisa assim. Ele vai ser indireto daí. E aí eu vou usar um critério de subjetividade. Não. Talvez. Não, porque às vezes, como é que vai saber quanto que consome cada... Não, pois é, lixa, exatamente. Né? Eu faço um rateio meio que subjetivo, além disso também, né? Exatamente. É que você faz o rateio subjetivo do objeto que você está comprando. Isso, exatamente. Quanto do óleo que vai na máquina é consumido pelo produto. Então, assim, o frete serve para aquilo ali. Então, é sempre o objeto que está trazendo a origem dele. Esse é o direto ou indireto. Essa é a característica mesmo. Entendi. Professor. Certo? Professor, tá me Pode ouvindo? falar. Então, nesse caso de um produto secundário, assim, seria um custo variável, mas de custo indireto também. Isso. Entendi. Exatamente. Porque vai sempre depender do fator de origem. Então, o que ele está trazendo? Ele está trazendo lubrificante, ele é indireto. Ele está trazendo matéria-prima, ele é direto. E aí ele vai incorporar o custo de cada item desse. Entendi, professor. Obrigado. Isso que é o legal de custo, pessoal, porque assim, você precisa pensar, entendeu? Você precisa entender a lógica, você não precisa decorar, porque se decorar você ferrou, porque daí mudou o objeto, você não sabe mais como é que se classifica. Então, você precisa de um processo reflexivo muito grande. Claro que aqui a gente trabalha mais com generalizações, mas ele pode ser indireto se a origem que está trazendo esse frete, né, for indireto também. Qualquer dúvida, vão questionando, tá, pessoal? Gastos com depreciação dos móveis da loja. É uma despesa. Então, a gente não está falando da fábrica, né? Ô, professora. Pode falar. Esse último item, ele seria considerado, por ser móveis, né? Seria considerado uma despesa fixa? Sim.
Não por ser móveis, mas por ser depreciação. Porque a depreciação a gente normalmente considera ela linear, por isso que ela é fixa. Mas e, por exemplo, numa indústria, com a professora Tatiane de contabilidade introdutória, a gente aprendeu que uma forma de depreciação seria tipo o número de produções, o número de unidades feitas na máquina, né? Daí acho que iria variar de mês para mês, dependendo se tivesse uma produção maior, não? Exatamente, aí ela se torna variável. Beleza, Só que, obrigado. por mais que a teoria traga isso, a legislação, ela traz para a depreciação linear. Então, vocês vão acompanhar pelas demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras normalmente são pela linear, que é a taxa, a alíquota estabelecida pelo governo, né? Porque para a empresa utilizar a acelerada ou em função do volume, ela precisa uma justificativa para o fisco para não estar usando a linear. Existe, não estou dizendo o contrário. E ela pode usar de formas diferenciadas. Então, ela pode usar uma gerencial e uma financeira também. Mas no sentido da contabilização de custos, normalmente é linear. Aí ela se torna fixa. Se for em função de volume, se for exponencial e assim por diante, ela é variável, tá certo? De acordo com o volume, ela é variável. Mas, assim, na prática mesmo, a grande maioria é fixa. Não é muito usual a contabilidade trabalhar com a depreciação não linear, né? Então, a exponencial ou em volume não é muito usual ela trabalhar com esses tipos de depreciação. Normalmente é linear. Beleza, obrigado. Mas tá certo. Gastos com manutenção fabril. Aqui eu coloquei as duas, tá? Então, aqui é para a gente pensar mesmo, tá? A manutenção fabril, ela pode ser corretiva ou pode ser preventiva. Então, se ela for corretiva, apagar incêndio, quebrou, tem que consertar. Aí ela se torna variável, porque você não sabe quanto vai gastar e você sabe que vai dar ruim, né? Então, se quebrou é porque já vai dar ruim mesmo, você vai gastar forte para consertar esse equipamento. Ou ela pode ser preventiva. Você tem um contrato de manutenção, você faz um pagamento mensal de manutenção, a equipe de manutenção vai na empresa com frequência verificar se está tudo certo, se está de acordo, tudo isso. Quando é isso, ela é um custo fixo. Então, vai muito do contrato que a empresa está fazendo. Ela pode ser variável ou ela pode ser fixa. Se for uma manutenção corretiva, normalmente ela é variável. Se for uma manutenção preventiva contratual, ela é uma manutenção fixa. Agora, se eu tiver uma manutenção preventiva baseada em horas ou ciclos de produção, ela se torna variável de novo, né? Mas em termos, porque daí é contrato, né? Então, porque, não, se eu produzo mais, eu vou ter que... daí sim. Eu vou ter que fazer mais manutenção preventiva. Se eu produzo menos, uma época que eu tô... Então, isso vai demorar, vai espaçar mais a manutenção, né? Depende da interpretação. Do entendimento, né? Para entender se é preventivo, é fixo ou variável. Sim. É claro que eu vou sempre falando as generalizações, né? Sim, sim. Mas aí sim, porque assim, se você considera que vai produzir mais e vai fazer uma manutenção por hora, então se trabalhar 3 turnos, a manutenção é mais um curto espaço de tempo, você vai gastar mais com manutenção. Aí sim ela se torna variável de novo, né? Vai tudo de acordo com o contrato, mas as generalizações é mais ou menos essa. E, independente disso, ambas são indiretas, tá? Então, manutenção é sempre um custo indireto, porque ele está vinculado com o equipamento estar funcionando adequadamente para fazer o processo. Então, ele não é o produto, né? Então, é sempre custo indireto. Compra de máquina industrial. Mesmo sendo uma máquina industrial, é imobilizado. É imobilizado, ativo imobilizado, não diferencia custo ou despesa, porque você está comprando a máquina. A compra da máquina não mudou nada, continua um ativo imobilizado. A manutenção da máquina é custo, né? Gastos com seguro da fábrica, né? Então, o gasto com seguro da fábrica é um pacote anual, então é um custo fixo e indireto. Gastos com seguro das lojas é uma despesa.
Então, assim, é igual ao seu carro, né? Você faz seguro do seu carro, você vai pagando um período, ele tem validade de 12 meses. Então, você amortiza um 12avos por mês, mas ele é fixo. Durante esse pacote de 12 meses, ele não tem variação. Gastos com a supervisão da linha de produção, um gasto mensal. Como eu destaquei que ele é mensal, é o salário do supervisor. Então, ele é um custo fixo e indireto. Então, o seletista, né, trabalha ou recebe o salário mensal, como a grande maioria da gente. Limpeza e conservação das lojas é uma despesa. Fixa ou variável, dependendo do caso, né, mas é uma despesa. A limpeza e conservação, se fosse da fábrica, seria um custo, como a gente conversou aula passada. Consumo de matéria-prima no processo fabril. Consumo de matéria-prima, custo variável, custo direto. É o elemento central do produto, né? Então, é a origem do produto. O consumo de material secundário na fábrica é um custo variável, porque você não sabe o consumo disso, ele vai variar de acordo com o volume, né? E aqui eu coloquei que ele pode ser direto ou indireto, porque ele se torna muito subjetivo o que é um material secundário, né? Então, um material secundário pode ser um prego numa cadeira, ou ele pode ser o óleo que está na máquina que a gente conversou ainda há pouco. Então, esses dois são considerados materiais secundários. Então, se o prego, seria um custo direto, se for o óleo, é um custo indireto. Nesses casos, assim, eu sempre trago esse primeiro exercício muito mais para a gente conversar e fazer conjecturas a respeito das possibilidades. Mas é claro que quando é um exercício com números, a gente traz uma objetividade maior, tá? Professor, no caso do prego, ele seria um custo direto por estar junto com a cadeira, que faz parte da produção da mão de obra e tudo mais? Isso, é. Tá, entendi. Então, você pode ver quantos pregos tem na cadeira ou na mesa. Então, ele considera o custo direto. Mas ele é secundário, porque ele não é a matéria-prima central. Então, ele se torna secundário por não ser a matéria-prima central. Não é a madeira, ou o estofado, ou o tecido, né? Então, ele é um elemento secundário. Uhum. A menos que ele fosse um dos principais produtos na matéria-prima, no caso. É. Entendi. Mas daí é nessa lógica, né? Eu pensei prego por não ser o elemento central, que eu tô vendo uma cadeira na minha frente, daí a gente sempre pensa, quantos preguinhos tem ali? Acho que tem pouco. Então é isso que eu pensei, tá? Não, até a empresa que eu trabalho, porcas e parafusos, por exemplo, que a gente monta nos carros, nem inventário faz. Porque esse é um elemento secundário e você compra à medida que vai consumindo. Ninguém sabe quanto, mas faz parte do custo da peça. É diferente de chapas metálicas que tem inventário, tem tudo, porque é um grande custo, né? Sim. Só vai direto para o consumo, não forma estoque, né? Então, é o que diferencia. Então, ele é consumo, mas é secundário. Então, as miscelâneas. Vai descobrindo as diversas variedades lá de porcas e parafusos. Consumo de material de escritório é uma despesa. Então, material de escritório, né? Material de escritório, assim, o volume costuma ser pequeno, tá? Eu nem classifiquei como fixo e variável aqui, mas não costuma variar significativamente, tá? A embalagem consumida na indústria, então, ela é um custo variável e direto. Então, se nós pensarmos cada produto, e aí pensando, de repente, em produtos que usam embalagem, né? Não um carro, mas produto que usa embalagem, né? Cada produto tem a sua embalagem e você consegue, quanto mais você produz, mais embalagem você gasta, né? A ociosidade de mão de obra é uma perda. Quanto mais refinado se torna o sistema de custo de uma empresa, mais ela consegue fazer essa separação das perdas e não lançar essa perda no custo do produto. Então, essa ociosidade de mão de obra é uma perda, assim como todas as outras ociosidades, tá? E não deveria compor o custo do produto. Grande problema é que para você chegar nesse nível, você tem um sistema de custo muito apurado para conseguir apontar claramente qual é o tempo de ociosidade ou qual é a quantidade exata de desperdícios e assim por diante, tá? Então, é nesse sentido que o que caracteriza uma perda? A perda vai direto para resultado.
Então, ele entra como resultado operacional, assume o mesmo comportamento das despesas, né? Então, ele não vai para custo, ele não vai para estoque. Então, por isso que tem a característica das perdas. Só que precisa ter um sistema de custos bem apurado. Vai aquilo que eu falei, entre o ideal e o possível. É o ideal. As empresas fazem, talvez nem sempre, entendeu? Porque às vezes não se torna viável economicamente para uma empresa fazer, dependendo do porte dela. Então, é o ideal e o possível, mas a ociosidade de mão de obra é isso. E assim, se a gente considerar, ociosidade de mão de obra não é nem só o funcionário parado, como nós estamos agora, que as indústrias estão com 50%, 60% da sua capacidade operacional. Mas a própria ociosidade do funcionário durante o seu trabalho de 8 horas. É o tempo que ele vai no banheiro, é o tempo que ele toma água, é o tempo que ele toma cafezinho. Claro que no chão de fábrica isso é muito minimizado, mas no setor administrativo isso acontece. A ociosidade de funcionários também é no setor administrativo, né? Mas então, essa questão de perda está relacionada a isso. O apontamento correto de quanto ele está trabalhando. É ideal e possível, mas eu sempre trago para discussão, tá? Salários e encargos administrativos, despesa, né? Se for um salário mensal, despesa fixa. Professora, boa noite. Alô? Pode falar. Tá. A professora colocou ali apenas como despesa e lá no cabeçalho ele dizia despesa fixa ou despesa variável, aí a gente não... Eu acabei de entrar, não recebi. Tá. Não, é que nós corrigimos todos os outros como fixo e variável. Mas no caso da despesa, então não precisava definir entre fixo e variável? É porque assim, não precisava porque a despesa você vai usar isso no próximo semestre, não nesse. Ah, tá. A classificação de fixo e variável vai influenciar, vai trazer relevância no próximo semestre. Para esse semestre agora não muda muito. Ah, entendi. Entendeu? Porque daí tem técnicas de custo que faz a separação também das despesas se são fixas ou variáveis. Mas isso entra na análise de custos, não na contabilidade de custos. Daí por isso que a correção do exercício eu acabei não colocando. Mas nesse último caso, ele é uma despesa fixa. Todos os demais, depois, se você ouvir a primeira parte da correção desse exercício, nós conversamos o que é fixo e variável para cada alternativa, tá? Só não está escrito aqui. Tá ok, eu revejo então, professora. Obrigado. Né? Pessoal, e para nós, eu vou continuar um pouquinho mais a correção do exercício, que entra o exercício 2. É claro que nessa disciplina, esse primeiro exercício é só para introdutório, porque a gente basicamente não vai nem chegar a fazer isso, tá? Isso vai ser instintivo de vocês vão precisar fazer a classificação, entender a classificação, fazer todo o lançamento para a classificação sem eu nem pedir. Basicamente acontece isso. Como acontece no exercício 2. Então, esse exercício 2, o que acontece? Eu estou pedindo só os valores direto. Então, eu peço o valor do custo direto, indireto, fixo, variável, eu peço todos os valores relativos a isso. Vocês precisam fazer a classificação automática, né? Então, vocês precisam classificar para chegar a esses valores, sem eu nem explicitar isso. Então, certamente vai ter algo relacionado a isso, tá? Então, eu vou rapidinho, se tiver dúvida, né? Então, os materiais requisitados direto, aqui inclui matéria-prima, tudo isso, tá? É um custo variável, custo direto, que tem um valor de 82 centavos por unidade. A depreciação do parque industrial, vocês vão ver que os nomes repetem muito, tá? Porque é meio padrão, acaba acontecendo, tá? A depreciação do parque industrial... Professora, boa noite. Pode falar. Boa noite. Desculpa a interrupção. Esse arquivo da correção vai ser disponibilizado para a gente ou não? Já tá. Já tá? Ah, beleza. Muito já obrigado. Já tá na pasta onde eu postei o exercício. Ah, então tá bom. Muito obrigado. A depreciação do parque industrial, a gente sempre vai considerar a depreciação linear, tá? Então, por isso, o custo fixo indireto. O aluguel da fábrica, um custo fixo indireto. Se vocês observarem, pessoal, e aí eu vou trazer reportando muito a época presencial, tá?
Na época presencial, a grande dificuldade do aluno não era em chegar no número, né? Não é o resultado final, é na classificação. A grande parte dos alunos, o que errava classificação, porque é a classificação que determina. Então, é sempre tomar o cuidado. E quando eu corrijo, quando vocês forem ver minha correção, acaba fluindo muito tranquilo, assim. Então, por isso que eu sempre falo para o aluno fazer realmente para ver se é isso, né? O aluguel de loja para venda dos produtos é uma despesa. Materiais requisitados indiretos, então é um custo variável, porque está relacionado por unidade aqui, né? Indireto, porque está explicitado. A depreciação dos móveis da administração é uma despesa. Mão de obra direta é o salário do funcionário, né, do chão de fábrica, com todos os encargos e benefícios. Um custo direto e fixo. Considerando também pacote, tá? Então, ele recebe seletista, né? Seguro de área industrial é um custo fixo e indireto, e a comissão dos vendedores é uma despesa variável. Então, total produzido 10.000 unidades, preço de venda 9,90, estoque final de 1.500. O que eu quero aqui? Que vocês me respondam qual é o valor do custo direto. Então, eu tentei fazer assim, para vocês fazerem um acompanhamento em casa, o passo a passo de como chegou a esse valor, tá? Então, aqui eu vou passar mais rápido, mas caso tenham alguma dúvida, me respondam, tá? Então, o custo direto deu 17.600, o custo indireto, 11.000. A soma do custo direto mais o custo indireto equivale a 28.600. Esse é o valor do custo total. Então, nós já temos aqui 3 informações: custo direto, custo indireto e custo total. As informações estão ali. E vocês estão vendo que é basicamente soma e multiplicação, tá? Então, é soma e multiplicação aqui. No custo variável, nós temos o resultado de 9.700, o custo variável. Então, é material direto e indireto, os materiais requisitados, né? E o custo fixo de 18.900. Então, percebam também que a soma dá 28.600. Ou seja, pessoal, por isso que eu reforço para vocês, ou acontece uma classificação, ou eu classifico em custo direto e indireto, ou eu classifico em custo fixo e variável. Porque o valor final é o mesmo. O desembolso presente ou futuro é 28.600. Não importa como eu classifiquei, o custo final é 28.600. Então, esse exercício está mostrando isso para vocês, tá? Eu posso classificar em custo direto e indireto, que tem determinados grupos de contas que vão para ali, ou eu posso classificar em custo fixo e variável. Alguém chegou a valores diferentes? Ok. Eu cheguei a 28.800, acho que eu errei alguma coisa. Mas depois eu vejo aqui. 800, mas você multiplicou pelos 10.000 unidades produzidas. Sim, eu estou tentando, vou abrir aqui o meu cálculo para... Tá. Eu coloquei a memória de cálculo aqui justamente para não ter esse problema. Vamos ver depois daí, qualquer coisa você me chama, tá? Tá. Despesa 10.100. Aqui é um item que é muito comum o aluno errar, principalmente por causa da comissão. A comissão de vendas é sobre vendas, não sobre produção. Se a comissão é sobre vendas, foi vendido 8.500 unidades, não foi vendido 10.000 unidades. Então, os 20 centavos de comissão vai sobre 8.500. Então, esse era um erro muito comum que os alunos cometiam historicamente nesse exercício, né? O estoque final. Então, estoque final é os 1.500 unidades dividido pelo custo unitário de cada produto. Então, se nós identificarmos, né, acho que eu coloquei aqui para baixo, o custo unitário é 28.600 dividido pelas 10.000 unidades produzidas. Então, o meu custo unitário é 2,86. Então, o meu estoque final é
2,86 vezes as 1.500 unidades, tá? Isso está classificado no ativo circulante. Custo da produção vendida, né? O custo do produto vendido que vocês estudaram na demonstração de resultado do ano passado como mercadoria vendida, só que agora é indústria. Então, eu tenho um custo de 2,86 vezes as 8.500 unidades que foram vendidas. Isso me dá um custo de 24.310. Então, eu produzi 10.000 unidades, gastei 28.600. Mas esses 28.600 não vão para resultado. Esses 28.600 vão para o ativo circulante. E depois foi dado baixa das 8.500 unidades vendidas, que daí sim vai para resultado. Então, assim, é diferente o processo, né? O lucro final, 49.740. Aqui do lado eu coloquei todo o processo, tá? Então, a receita de vendas, menos o custo do produto vendido, que nós já calculamos, dá o lucro bruto, menos as despesas, deu o lucro operacional. O custo da produção acabada a gente já falou, que é o custo total de produção, 28.600, e o custo unitário também nós já comentamos. O terceiro era a mesma coisa, tá? Então, o terceiro era mesmo, só mais um reforçando para vocês, mas daí eu já encerro por isso aqui para tirar as dúvidas. Então, pessoal, o que eu chamo a atenção de vocês? O que nós vamos estar utilizando de classificação, eu vou pressupor que vocês entenderam a classificação para chegar na parte numérica. Então, esse é o ponto importante. Por isso que eu falo que é cumulativo, e eu não estou muito preocupado se um está copiando do outro, se um está fazendo... Porque, assim, é o aprendizado de vocês que está em jogo. Porque se você não entendeu a classificação, ou se você não entendeu como resolve o exercício, aqui a gente está com um produto, depois a gente vai para múltiplos produtos, depois a gente vai para múltiplos centros de custo, e vai cada vez evoluindo mais isso. Então, é muito importante que vocês entendam cada aula, porque o que nós aprendemos na primeira, você vai usar até o final do semestre, até o final desse módulo, né? 6, 7 encontros que nós vamos ter. Alguma dúvida nesse exercício? Ou nesses exercícios que nós corrigimos de classificação? Os demais estão todos... o 3 dessa lista está já na página, e o segundo exercício também já está na sala do Teams, para vocês fazerem o acompanhamento e controle depois. Então, nesse momento, assim, do que nós corrigimos, alguma dúvida? Se não... Eu tenho uma dúvida, mas não é sobre o conteúdo, né? Sobre a forma que eu fiz todo ele no Excel, e aí eu só passei os resultados ali. Então, não sei se a professora olha e fala, pô, mas da onde veio? Eu não demonstrei da onde veio, porque eu tenho mais facilidade em fazer tudo no Excel, que você divide e vai puxando, enfim, vai facilitando o raciocínio até, né? Eu não sei se isso para as atividades, isso é coerente ou não, tá ok. Para atividade não tem problema. Eu imagino que para avaliação, ok. Não, avaliação, né? eu tenho que demonstrar de onde veio. Né? Mas para as atividades não tem problema, porque assim, a característica da atividade é que você desenvolve a sua linha de raciocínio, né? O seu processo cognitivo. Então, para o seu aprendizado, se você conseguiu aprender dessa forma, não tem necessidade, só que tem que seguir a lógica depois quando a gente for acompanhando, né? Então, eu parei essa gravação, tá, pessoal? Como eu falei, cada aula vai ter os 3 tópicos, ou 2 tópicos, dependendo, né? Para não sobrecarregar depois, quem quiser assistir só a correção do exercício, assiste só a correção do exercício. É porque, assim, quem não assistiu aula comigo ainda, enquanto tá salvando, eu vou falando, né? Quem não assistiu aula comigo ainda, eu acabo falando bastante, tá? Então, eu sou meia falante. E aí eu prefiro fazer os vídeos, tentar ser mais curtos, mas deu 45 minutos para corrigir o exercício, que era para ser mais curto, mas não foi. E as outras aulas eu fazendo mais curtas também. Deixa eu abrindo aqui o restante.
Esqueci. Segue salvando. Não sei se eu consigo abrir ainda o próximo. O próximo, pessoal, eu vou só fazendo a introdução já, tá? A aula de hoje ela é mais teórica, digamos assim, né? Não entra a parte de número, mas ela é fundamental para a formação na área de custos, que entra a parte do CPC e do bloco K. Então, o CPC é a normativa que, além do imposto de renda, né, além do regulamento de imposto de renda, mas o CPC é o que a Receita Federal está usando para acompanhamento, né? Então, as normativas, desculpa, o bloco K que é da Receita. O CPC é a normativa que tem na nossa área relativo à formação de estoques. Então, custo na contabilidade, na essência da contabilidade, o custo serve para formar estoque. E aí a gente vai para a leitura do que isso caracteriza. Eu pego alguns pontos chaves para apresentar para vocês e certamente a atividade posterior para vocês fazerem em casa vai ser a leitura do CPC, especificamente o CPC relativo a estoque, que é o que nós estamos trabalhando, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Apareceu? Sim, profe, agora sim. Tá. Então, eu vou iniciar a gravação, tá, pessoal? Pronto. Bom, então agora nós iniciamos a... O que eu tinha feito aquela vez? Ampliou para vocês também? Configuração de apresentação de sliders. Aí, prof. E isso, apresentarem aí. É agora. Apresentar. Foi? Sim. Então, nós vamos estar falando agora do CPC 16, que é de estoques. Para cada aula, para cada disciplina de vocês, tem o CPC que é o mais normativo para a área, né? Então, quando vocês tiverem a parte da contabilidade financeira, né, a contabilidade avançada, vocês vão estar experts em CPCs e assim por diante, né? Então, aqui eu faço um recorte bem específico só do elemento que nos interessa. Então, só ressaltando que as atividades são encaminhadas pelo contecustos.ufpr@gmail.com, que é o e-mail da disciplina. Então, alguns alunos mandaram exercícios para o meu e-mail pessoal e eu fiz a correção, tá? Então, qual é o objetivo, pessoal, do CPC? O objetivo do CPC é orientar o valor de custo de estoque. Então, assim, percebam o que deveria ser essa bagunça de estoque para que tenha um CPC específico para isso. Então, o objetivo é padronizar como se determina o valor de estoque, o custo de estoque, e o reconhecimento como despesa depois no resultado, né? Então, é o processo que nós estamos estudando desde o primeiro momento, essa questão. Então, proporciona orientação sobre os métodos e critérios usados para atribuir custo ao estoque. Então, bem essa questão do que nós estamos vendo na contabilidade, qual é a normativa que embasa a nossa disciplina. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, tá? Então, primeiro, o que é estoque? Né? O estoque são ativos. Então, estoque está lá no ativo circulante na sua grande maioria. Então, o estoque é mantido para venda no curso normal dos negócios. Primeiro. Segundo, o processo de produção para venda. Então, o estoque é aquilo que é resultante de um processo de produção que vai ser vendido o produto. E o terceiro é os materiais e suprimentos que vão ser consumidos ou transformados na produção.
Então, nós temos 3 grandes grupos de estoque aqui, né? Então, o normal de venda, né? O produto acabado. O estoque de produto em processo, que a gente comentou na aula passada também. Então, o em processo de produção, né? O estoque que está em processo de produção. E o estoque dos materiais. Então, aqui eu vou reforçar para vocês que não é só uma questão de normativa. Isso tem que ser cumprido, tem que ser respeitado. Então, as empresas apresentam as informações do estoque de produto acabado, que é ali o produto A mantido para venda, o estoque de produto em processo de produção e o estoque de materiais e suprimentos, tá? Usados na produção. Aqui a gente não está nem entrando em consideração comércio, tá? É a mesma lógica, mas o CPC é próprio para a indústria. Então, o que aparece, né? Eu trouxe aqui o exemplo do estoque, a demonstração financeira da Natura de 2019. Então, nós temos um estoque no balanço patrimonial, um ativo circulante de R$1.430.550.000. Então, o que vai vir no balanço patrimonial, no ativo, vai ser essa informação. O detalhamento de mantido para venda, em processo de produção e materiais é nota explicativa. O balanço patrimonial, ele vem com a informação aglutinada. E na nota explicativa vai vir produto acabado, que é a nossa letra A, matéria-prima e materiais de embalagens, materiais auxiliares, produtos em elaboração, e aqui, como eu falei que eles têm um nível um pouquinho normal, né? A provisão para perdas. Então, a provisão para perdas do estoque é lançado aqui também. Tem a normativa para provisão de perdas também, tá, pessoal? Então, o que eu ressalto? No ativo, no balanço patrimonial, nós vamos ter a informação R$1.430.000.000, porque a informação está aglutinada. Mas o detalhamento disso está aqui no consolidado, no ano de 2019, produto acabado, matéria-prima, materiais de embalagens, materiais auxiliares, produtos em elaboração. Tudo que está na normativa, aqui está apresentado, ou no balanço, ou na nota explicativa. Eu sempre gosto de trazer o que traz a norma e como a gente vê na prática, que eu acho que fica mais fácil o aluno entender. Porque se ele olha só o balanço patrimonial, ele fala, professora, mas as empresas não demonstram essas informações que o CPC está pedindo. Na nota explicativa, ela demonstra, né? Então, a nota explicativa está ali detalhando. Significa que a contabilidade deles está trazendo essa informação. E o custo de estoque, ele deve incluir todos os custos de aquisição e transformação, bem como os outros custos incorridos para trazer o estoque à sua condição e localização atual. A norma, assim, para quem não está acostumado com as normas, né, com CPC e assim por diante, o texto é enrolado, o texto é meio chatinho, às vezes parece precisar de tradução para entender o que está escrito. O que está descrito aqui é o que a gente falou até agora. Então, o custo de estoque inclui custo de aquisição, ou seja, matéria-prima, embalagem, tudo, custo de transformação, que são os custos indiretos de fabricação, energia elétrica, manutenção, depreciação, limpeza, óleo e assim por diante, e os outros custos incorridos para trazer o estoque. O frete que a gente pagou na matéria-prima, despacho aduaneiro que a gente pagou, tudo isso é o que está trazendo a informação nesse tópico do CPC. Então, o custo de aquisição compreende preço de compra, matéria-prima, por exemplo, né, os impostos de importação e os outros tributos, exceto os recuperáveis junto ao fisco. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, imposto, tributo é uma disciplina específica para isso. Nós não vamos colocar isso agora junto com custo para não misturar tudo e fazer um balaio de gato, né? Então, a parte tributária tem uma forte ligação com custos, mas primeiro vamos entender custo. Depois vocês veem como o tributário incorpora, né? E como ele faz parte. Porque o próprio CPC diz que o imposto de importação e os tributos que não são recuperáveis,
ele vai fazer parte do custo de aquisição da matéria-prima, ou do item, né, do insumo. Os custos de transporte, seguro, manuseio e outros que são diretamente atribuíveis à aquisição do produto. Então, tudo que você gastar para trazer a matéria-prima dentro da sua fábrica é um custo de aquisição. Então, por isso que eu falo para vocês, frete de entrada vai incorporar, né? O seguro vai incorporar e assim por diante, porque o CPC diz isso. Descontos comerciais, abatimentos, tudo isso vai ser deduzido. Então, isso é óbvio, né, pessoal? Por que eu ressalto isso, tá? Porque a gente usa a expressão matéria-prima. Matéria-prima, eu pressuponho que vocês entendem que inclui tudo isso, tá? Mão de obra, eu entendo que é mão de obra que vocês entendem também que inclui salários, encargos, benefícios, tributos, tudo que está relacionado com a mão de obra, porque ele está explicitado na norma. Então, o que é o custo de transformação? É a estrutura, né? Então, são aqueles custos necessários diretamente relacionados com a linha de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta ou os demais itens de produção, né? Então, assim, tirando matéria-prima, o resto é transformação. Tirando matéria-prima e embalagem, o resto é custo de transformação, porque você está lá para manusear a matéria-prima e transformar um produto acabado. Né? A alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, também vão ser incorporados no custo do produto acabado. Custo de transformação, pode ser fixo, variável, direto ou indireto, não importa. Mas é tudo o que suporta, o que dá a possibilidade de fazer com que aquela matéria-prima saia algo diferente do que entrou. Aquela farinha de trigo saia um pão no final. Esse é o ponto. Então, tudo que foi necessário para transformar farinha de trigo e fermento em pão, né? O CPC, ele traz também as informações sobre custos conjuntos, tá? O que é o custo conjunto? Nós não vamos chegar a calcular os custos conjuntos, mas o custo conjunto, vocês vão ter disciplina quando estudarem o ativo biológico, acho que entra mais nessa parte de custo conjunto também, é quando uma única entrada de matéria-prima resulta em múltiplos produtos. Então, normalmente é a área animal, alimentícia, né, que parte isso. Então, tem um exemplo aqui, ó. A uva in natura, nem o suco, né? A própria uva in natura. A uva in natura é um elemento que entra num processo fabril. Essa uva in natura, ele pode sair múltiplos produtos. Então, a uva in natura, ela entra no processo fabril, tem um processo comum a todos eles, que vai ser o despolpar a uva, né, o despolpadeira da uva, tirar a polpa da uva. A partir desse processo comum a todos eles, tem um ponto de separação. Esse ponto de separação é quando vai gerar múltiplos produtos. Vinho de mesa, vinho fino, espumante, cooler, quentão, suco de uva e assim por diante. O custo dos conjuntos, qual é a lógica dele? Que você tem uma entrada comum, então você tem uma mesma matéria-prima, um processo comum de fabricação, até aqui gerou uma acumulação de custos, e que nesse ponto de separação, parte desse custo comum vai para cada tipo de produto. Então, o CPC 16, no 14 em diante, né, ele traz especificações de como se vai fazer essa separação. Serve para, por exemplo, toda a parte de vinícola funciona dessa forma, frigoríficos nos diversos produtos funcionam dessa forma. Não vou falar muito o nome e o número das carnes aqui, tá? Porque a minha habilidade é bastante limitada, mas eu diria que isso aqui é um boi. Esse boi gera múltiplos produtos, dentre eles chifre, couro, carne, diversas carnes com preços diferenciados. Então, nós temos algumas, eu sei, temos o cupim aqui em cima, que é maravilhoso para churrasco, por isso que eu sei, porque eu adoro o cupim em churrasco. Temos o cupim, temos as patas, que pode gerar, tem a rabada, que gera alguma coisa, né, que gera pratos específicos, que pessoas adoram isso.
E nós temos os diversos tipos, que pode ser desde um músculo com uma carne de segunda ou terceira, até uma picanha com carne a 50, 60 reais o quilo. Então, nós percebemos que de uma única entrada no frigorífico, tem múltiplos produtos com múltiplos preços de vendas, mas tem um processo comum até determinado momento. Então, ele entrou vivo, o processo comum de produção, matar o boi, sacanear o boi, tirar o sangue, tirar o couro, tirar tudo isso, isso gerou o ponto de separação. E depois é calcular como se faz os múltiplos produtos, tá? Seu custo conjunto. Então, o CPC 16, ele traz essa abordagem. Já adianto para vocês que não vai dar tempo dessa disciplina abordar o cálculo de como se faz o cálculo nesse ponto de separação, tá? Já adianto para vocês. Até porque ele é bem específico. Então, ele é bem específico para setores produtivos, né? O CPC 16 também ele fala dos ativos biológicos, que vai ser estudado na disciplina específica. Então, o professor Luciano Scherer, eu acho, que dá a disciplina optativa de ativo biológico. Então, tem aqui os exemplos também, ovelhas, produção de madeira, né, nos seus diversos níveis, né, produção de eucalipto, pinos e assim por diante, que o ponto de plantio, né, leva 7, 14, 21 anos para poder fazer uma colheita desse produto, né, que pode ser tora, pode ser móveis, pode ser uma série de produtos decorrentes, então múltiplos produtos, né. Mas pensa você fazer um plantio e demorar 21 anos para ter o retorno a esse plantio. Como você vai calcular o custo, como você vai mensurar esse estoque? E aí eu estou falando assim, esse exemplo aqui da madeira é Klabin, por exemplo, pessoal. Klabin tem uma plantação enorme, porque Klabin trabalha com papel. Papel vem da madeira, então é tudo madeira de reflorestamento. Então, se nós pensarmos Klabin, ele está nesse cenário aqui de reflorestamento, de plantio de árvores para isso. 21 anos para fazer a recuperação desse investimento. Como se calcula tudo isso? Então, o CPC 16 traz e o professor Luciano Scherer vai trabalhar especificamente para isso. A mesma coisa que a produção de laranjas, né? Então, laranjeiras, né? Que você precisa o tempo para começar a gerar frutos, para daí poder fazer o suco e poder fazer a exportação. Quanto tempo para você trocar todo esse plantio, né? Então, esse plantel de árvores, café, enfim, vocês conseguem imaginar o restante, né? O CPC 16, ele traz também informações sobre isso. Não somente o estoque de processo produtivo industrial, mas ele traz de custos conjuntos, ativos biológicos e assim por diante, tá? O controle de estoque, na parte do CPC 16, no tópico 25, ele diz que pode ser usado o primeiro que entra, primeiro que sai, ou o custo médio ponderado. Aqui eu acredito que vocês viram no semestre passado, no ano passado com a professora Tatiane, então não entrei muito em mérito, tá? Mas aqui o primeiro que entra, primeiro que sai, o nome está dizendo, né? Então, o primeiro produto vermelhinho que entrou foi o primeiro produto vermelhinho que saiu, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai, né? Método PEPS. Ou seja, o método UEPS não é aceito pelo CPC 16, não é recomendado pelo CPC 16. A normativa determina que não se use o método UEPS, né? O último que entra, primeiro que sai, não é recomendado. Na prática, a maioria usa custo médio ponderado, tá? Então, a maioria usa isso. Então, por exemplo, aqui a nota explicativa da BRF, eles deixam bem claro que os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição. E o custo produto inclui matéria-prima, mão de obra, custo de produção, armazenagem, transporte, assim por diante. Então, na nota explicativa da BRF, ele traz o que compõe o estoque. Mas o que eu quero chamar a atenção, obviamente, é custo médio de aquisição. A grande maioria trabalha com o custo médio ponderado, o custo médio de aquisição, e não com o PEPS, apesar da legislação assim autorizar. Para fins de demonstrações financeiras, obviamente, né? CPC que nós estamos falando é demonstração financeira. É a área de custos normativa, é a área de custos para a contabilidade financeira.
Ops, ficou mais setinhos aqui. Então, a valoração base de estoque segundo o CPC. Então, nós temos a separação de custo, custo direto e indireto, matéria-prima, mão de obra e outros, né, os custos indiretos de modo geral. Separamos das despesas operacionais, administrativa, vendas e financeira. Ops. A soma do custo direto e indireto forma o custo do produto, que vai para o estoque de produto acabado no ativo circulante. Pela venda, ele vai para a demonstração de resultado no custo do produto vendido, que é incorporado das despesas administrativas. Então, esse é o esquema do CPC, né? A valoração do estoque, a formação do estoque e como sai do estoque para ir para a demonstração de resultado no momento das vendas. Mas o que o CPC mostra é isso aqui, ó, o estoque de produto, como se mensura esse estoque de produto, né? Considerando que está terminado aqui. Então, a natura que a gente conversou, o estoque de produto, o estoque que aparece no ativo circulante da empresa, dentro da demonstração de resultado, no custo do produto vendido, então o valor que foi vendido, e depois nas notas explicativas eles esclarecem como foi composto isso, tanto do que está em estoque, quanto do que é o custo do produto vendido. Então, no custo do produto vendido, dos 4 bilhões de reais vendido em 2019, de matéria-prima, materiais de embalagem para revenda, foi 3 bilhões 457 milhões. Então, se a gente pegar aqui, cerca de 70%, 80% do custo do produto vendido é matéria-prima e material de embalagem. Então, o que a gente observa é isso, né? Custo com pessoal, aí eles detalham que tem uma nota que vai explicar com mais detalhes, né? Mas custo de pessoal 293 milhões, depreciação e amortização 57 e os outros custos indiretos 225 milhões. Então, percebam que há o detalhamento de cada um desse. Então, significa o seguinte, pessoal, quando eu for explicar para vocês que precisa abrir contas específicas, razonamentos específicos para cada item desse, não é chatice minha. É porque a norma está assim dizendo e essas informações vão trazer, realmente vão ser apresentadas, tá? E aí, nós terminamos essa parte. Nós terminamos essa parte do CPC 16, deixo aberto para as dúvidas. Enquanto eu paro a gravação para ir salvando, né? Assim, pessoal, é norma, né? É normativo como se calcula o custo de estoque. Porque, assim, até o ano passado, me corrijam se estiver errado, né? Vocês faziam tudo meio no automático, né? No manual. O professor mandou debitar e creditar, vocês debitam e creditam. Né? Eu acho que é importante vocês entenderem por que vocês têm que fazer isso. Né? E o entender por que tem que fazer isso é porque a norma está mandando. É bem simples. Né? Porque a norma está mandando, acabou, e ponto final, e você cumpre. Né? Então, você cumpre por que o custo é assim? Porque o custo está dizendo, a norma está dizendo que é matéria-prima, mão de obra, custos indiretos ou custos de transformação. A norma está dizendo isso, e aí a gente cumpre isso para vocês entenderem como se faz. E como a gente transforma isso na informação? No balanço patrimonial, na demonstração de resultado, na nota explicativa. Você traz essas informações nas diversas formas possíveis, cada um com a sua aglutinação de informações. O que nós vamos aprender a fazer é como chegar a cada informação dessa. Deixa eu fechar esse aqui agora. E ir para a nossa última tópico da aula de hoje, que é o bloco K. Então, a partir do momento que nós, né, entendemos qual é a normativa, entendemos que estamos sendo direcionados pelo CPC e que nossas ações contábeis, né, nossos lançamentos contábeis e comportamento contábil tem que ser com esse encaminhamento, como o governo está interferindo nisso, né? Então, o CPC é uma normativa do setor, né? Então, é o CFC, Ibracon, é os conselhos que estão fazendo isso. E como que o governo está influenciando ou interferindo nesse processo? Por que veio tanta coisa para estoque assim por diante?
Porque o governo falou que ia começar a fiscalizar os estoques das empresas. Muito simples. Então, assim, até então, o estoque sempre foi uma caixa preta da empresa. Né? A caixa preta que chama mesmo, né? Esqueci agora. Acho que é caixa preta. Que é aquela caixa fechada do... É caixa preta, né? É, a caixa preta. Isso. Sempre foi a caixa preta da empresa. Agora o governo falou, não, eu quero saber as informações que estão ali dentro. Eu não quero só saber se essa matéria-prima, só quanto você gastou de matéria-prima, mas eu quero saber o que entrou e o que saiu, para ver se você está sonegando ou não. Então, o bloco K vem justamente nesse direcionamento. Deu maior AUE na época, tá, pessoal? Então, a gente vai conversando na sequência. Deixa eu compartilhar de novo, que tem que ir primeiro para configurar. Aqui. Ok, iniciando então. Então, essa última parte refere-se ao bloco K, especificamente no SPED fiscal, ICMS e IPI. Então, perceba assim, que a parte da disciplina que ela é bem normativa e bem contábil, né? Então, para quem gosta de custos mais gerencial, vai ser as próximas. Aqui é bem contábil efetivamente, né? Então, o bloco K, ele surge com a normativa no dia CINIF, dia número 2, de 3 de abril de 2009, segunda Confas 2016. Por mais que ela tenha saído em 2009, pessoal, ninguém conseguiu colocar em prática tão cedo. Então, depois foram vindo as datas posteriores de quando isso ia entrar em funcionamento, porque houve uma grande dificuldade das empresas relacionada a isso. Então, a escrituração fiscal aqui no Brasil, né, é também conhecida como a SPED fiscal. Então, fazendo os comentários para aqueles que não são entendimento, né? Então, nós temos, aqui no Brasil, nós temos a escrituração digital, tudo é lançado, que a gente chama do SPED, tudo é lançado no governo por meio dos sistemas que são integrados. Não vou entrar em todos eles, tá? Mas a nota fiscal eletrônica, os conhecimentos de frete, o e-social, os ICMS e IPI, que é o foco, né? Então, cada aba dessa daqui é uma janela, digamos assim, do sistema que o governo pede alimentação de dados mensalmente para as empresas. Então, todos os meses, as empresas precisam fazer os ajustes dessa escrituração, né, escrituração fiscal, e lançar essas informações, repassar essas informações para o governo. Então, numa visão macro, né, nós temos a entrada, os pedidos de compra da empresa, nós temos a ordem de produção, entra a matéria-prima, a indústria, segue a produção com número de ordens, requisição e assim por diante, gera produto acabado. Qual é o elemento? Que nesse processo de produção, principalmente, o bloco K está interessado em saber qual é a estrutura de custos da empresa. Então, ele é obrigatório para estabelecimentos industriais, a eles equiparados e atacadistas. Pessoal, indústria ou equiparada à indústria tem que fazer o bloco K. Esse é o ponto. Começou, né, com faturamento anual igual ou superior a 300 milhões. Então, se nós pegarmos todas as automobilísticas, todas a Natura e todas essas empresas se enquadram, né? Depois, o segundo grupo com faturamentos de igual ou superior a 78 milhões. E para as outras na sequência, tá? Então, o prazo de entrega, com a postergação, as de 300 milhões começou em 2017, só para alguns grupos de informações, nem pediram o bloco K completo em 2017. Em 2018, foi para as acima de 78 milhões. Em 2019, para aqueles que tinham o código do estabelecimento específico ali, e que tinham informações específicas também, e até 2022 para as outras empresas industriais e a escrituração completa.
Ou seja, pessoal, era para começar em 2016, deu maior AUE, começou em 2017, e para as grandes, as de menor porte ainda tem uma grande dificuldade para se adaptar a isso. E por que ela tem a dificuldade de se adaptar? Não são informações absurdas, na verdade, mas precisa muita organização, muito controle, muito detalhamento e sistemas para isso. Caso contrário, não funciona. Então, por isso que gera essa dificuldade. Então, o governo também recuou um pouco e aceitou começar com informações específicas e depois vai ampliando até conseguir consolidar todo o SPED fiscal. Aqui é a mesma coisa, tá? É só para dizer que ele começou só com o registro, né, a aba 200 e 280 para as divisões do CNAE 10 a 32, então, assim, 2 elementos específicos, depois desses 2 elementos, ele foi ampliando para as demais, até estar com a escrituração completa a partir de 2022. Então, mesmo a empresa que faturou, né, em 2017 300 milhões de reais, que não é uma empresa pequena, pessoal, vocês entendem o volume financeiro, mesmo a empresa com faturamento de 300 milhões de reais, apenas a partir de 2022 que vai aumentando as divisões e grupos de divulgação de informações, né? E quem trabalha com isso sabe que é um inferno, tá? Quem trabalha com um SPED fiscal sabe que é um inferno realmente isso. Então, o que vai incluir? Né? O que inclui? Registro de entrada, registro de saída, registro de inventário, registro de apuração de IPI, registro de apuração de ICMS, documento de controle de crédito do ICMS do ativo permanente ou imobilizado, né? O livro de registro de controle da produção e de estoque. Então, de tudo aquilo, ainda tem essa parte de produção e estoque. Então, custos ganhou cada vez mais ênfase. Se vocês falarem, professor, eu não gosto de custo, eu gosto da contabilidade financeira. Ótimo, se você gosta da contabilidade financeira, aprenda custos, porque você vai ter que fazer o SPED fiscal de ICMS e IPI e vai ter custos, não vai ter como escapar, né? Então, eu gosto de custos, ótimo, melhor ainda. Então, assim, mesmo quem for para a linha financeira, para quem for para a área financeira, para quem não for na área gerencial, você vai precisar de custo, porque vai precisar controle de produção e controle de estoque. Então, a lógica do bloco K é produção, estoque, compras, faturamento. Isso é a lógica do controle do bloco K. Então, produção, estoque, então a produção vai formar o estoque, você precisa das compras para isso, precisa do faturamento do dinheiro para gerar tudo isso. Então, perceba a complexidade que é o sistema, né? Quais são as informações necessárias? Quantidade produzida, quantidade de materiais consumidos, quantidade de unidades produzidas em terceiros, quantidade de materiais consumidos na produção em terceiros. Aqui entra a parte de terceirização, tá, pessoal? As movimentações internas que não estejam diretamente relacionadas com a produção, a composição do estoque, né, a posição do estoque de materiais de propriedade da empresa em seu poder, de materiais de propriedade da empresa em poder de terceiros e materiais de terceiros em propriedade da empresa. Perceba quanta informação a empresa está precisando, né? Então, se conseguir os 2 primeiros, quantidade produzida e materiais consumidos, nossa, já estamos levantando as mãos para o céu. E agora ele entra com muito mais informações relacionadas a isso. E aí foi esse último que deu a maior dificuldade, que é a lista de materiais padrão de todos os produtos fabricados na produção própria de terceiros. É basicamente o seguinte, eles querem a composição dos produtos. E aí, na época, a Coca-Cola falou que não ia dar a composição, a lista de materiais deles. Ponto final. Se fosse necessário, ela saía do país, mas ela não divulgaria a composição de materiais. E isso, muitas empresas seguiram essa mesma lógica, tá? Então, assim, eles aceitaram fazer ajustes nessa lista de materiais, mas precisa apresentar a composição do que compõe os produtos. O que acontece com a Coca-Cola? Ela fala que tem o xarope, coloca um nome qualquer lá, o xarope que vem da matriz, né? Então, o xarope, a receita secreta deles ali, eles colocam como xarope, e ponto final.
Basicamente é isso, tá? Mas pensa, só para vocês refletirem, imaginarem o cenário, tá? Se nós tivermos alguém do Boticário presente na sala, né? Então, nós temos 10, 15 mil produtos do Boticário. A lista de materiais de todos esses produtos precisam ser disponibilizados, né? Batom nude, batom vermelho, batom com filtro solar, batom sem filtro solar, batom com a embalagem dourada, com embalagem vermelha, e assim segue. E se nós formos para carro, né, que nós temos, acho que o Alexandre trabalha em automobilística, quantos componentes vai num carro? 5, 10 mil componentes, chega a isso? Eu acho que pode às vezes até passar. Passar, né? Pensa a lista de materiais padrão de 10 mil componentes para um produto. E aí você tem que fazer isso para todos os produtos que são fabricados. Vai ser uma maravilha. É uma maravilha, o pessoal está adorando o Bloco K. Mas a nossa função de contabilidade, vocês estarem na formação disso, é que vocês vão prestar essas informações e vocês precisam saber o que precisa fazer, né? Então, vocês precisam ter informações relativas à entrada e saída de mercadoria, bem como os serviços prestados, as informações relativas à quantidade, descrição e valores da mercadoria, matéria-prima, material de embalagem e assim por diante. Qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, se teve pagamento, cobrança de tributos de competências diferentes e assim por diante, né? E qualquer situação, à exceção à tributação de ICMS e IPI, como isenção, imunidade, diferimento, suspensão e assim por diante. Então, todas essas informações precisam ser divulgadas, né? Informações disponibilizadas. Aqui é para vocês entenderem qual é as informações que são cada bloco, né? Então, o bloco K é um dos elementos, um dos blocos que são, e ele é aberto, tipo aberto em janelas, né? Então, o 01 é abertura, o 100 é a apuração do ICMS-PI, o 200 é o estoque estruturado, 210 a desmontagem da mercadoria item de origem, a 215 a desmontagem da mercadoria do destino, a 220 outras informações internas de mercadorias, a 230 itens produzidos, 235 itens consumidos, depois não vou entrar um a um, tá? A 250, industrialização efetuada por terceiros, caso você contrate terceirização, e os insumos que foram utilizados lá. Se houve reprocessamento, reparo de produtos ou insumos, então, se você teve um reprocessamento, você também vai precisar informar, porque isso influencia na quantidade de produtos que você gera, obviamente, né? Então, se houve reprocessamento ou matérias retornadas, né? Então, se houve devolução de produtos, se tem a correção de apontamento de todos os anteriores, né? Ou dos apontamentos dos registros ou dos insumos, do estoque, a correção do apontamento do estoque e o encerramento. Então, percebam a quantidade de informações que são repassadas, que até então, muitas vezes, poderia não ter a informação tão clara, né? Então, o estoque até tem, mas você tem que desmontar, né, abrir esse estoque, os insumos consumidos em cada produto, os itens produzidos. O governo, até então, ele não pedia informações tão detalhadas. Ele pediu uma demonstração financeira e ponto final. Em mérito, tá, pessoal? Mas deixo para vocês darem uma lida depois, que é o detalhamento de cada um desse, né? Então, o que é o estoque estruturado? É o estoque no resultado final, né? Então, mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário e outros insumos. Então, tudo que tiver naquele, se nós lembrarmos, naquele balanço patrimonial da Natura de 1.430 bilhões, em 2019, o bloco K quer saber o que é de cada item desse, né? O que é o estoque estruturado de cada item desse. A desmontagem da mercadoria representa a abertura, né? O que compõe cada item da mercadoria. Origem e destino.
as outras movimentações, a quantidade de produtos. Aqui a gente está falando em quantidade, né? Produção de produtos em processo e produto acabado. Então, quantos terminou o mês, né? Então, encerrou o mês de maio, 31 de maio. Quanto está finalizado, quanto está em processo, né? Exceto produção em conjunto, que ele ainda destaca isso. Os itens consumidos, insumos consumidos, qual foi a quantidade requisitada de cada material. Então, se nós pensarmos, voltar ao exemplo do batom do Boticário, quanto que, eu não tenho a menor ideia de produto que vai, estou chutando qualquer coisa, tá? Mas quanto que vai de matéria-prima para formar aquele bastãozinho? Essa informação tem que ser prestada. O batom tem, sei lá, 8 gramas, vai 5 gramas de cera. Eu não tenho a menor ideia, tá, pessoal? Eu chutei qualquer coisa. Vai 5 gramas de cera para formar aquilo ali. Isso é o que está sendo pedido no bloco K235. Aqui, quando é terceirizado ou quando ela assume a terceirização, né? Então, nesse caso, também tem que ser informado. Quando tem reprocessamento, até então, as empresas nem sempre registravam esse reprocessamento. É o produto que tem problema, né? Então, é o produto que está com falha. E o que está sendo reprocessado agora está tendo que ser registrado também. Muitas vezes a empresa passava batido, não fazia a apuração. Por exemplo, aquelas de 78 milhões nem sempre fazia apuração plena desse reprocessamento. Agora precisa. Então, as correções que são necessárias e assim por diante, né? A produção conjunta, que a gente falou do CPC, o SPED fiscal também tem uma aba específica para produção conjunta, que é o K290 e dali para frente, que é aquilo que nós falamos, frigoríficos, vinícolas e assim por diante, produção de café e assim por diante. Então, ele abre tudo o que está no outro bloco somente para produção conjunta, tá? E, por fim, o fechamento do bloco K. Então, em função de tantas informações, né? Então, de tantas informações que o bloco K estava exigindo, que aí vocês conseguem entender por que começou. Você só faz abertura e um encerramento. Agora você faz a abertura e fala a quantidade que você produziu. Agora você faz a abertura, a quantidade que produziu, os itens consumidos, e aí ele vai ampliando pela dificuldade que as empresas tiveram. Mesmo com sistemas, mesmo com tudo, os próprios SAPs precisaram ser ajustados e adequados a essa necessidade de informação do governo. Tá? Então, como vem da Receita Federal, né? Caso a empresa não apresente as informações necessárias, a empresa poderá ser multada ou ter os seus serviços de nota de emissão eletrônica suspensos. E o negócio vai ficar mais suscetível a sofrer fiscalização, deixando a empresa ainda mais exposta ao fisco, né? Então, se ela não prestar essas informações, ela é multada ou não emite mais nota fiscal. O governo suspende, né? A Receita Federal suspende a emissão de nota fiscal. Qual é a vantagem, né? Então, assim, apesar de tudo isso, qual é a vantagem? Regularidade fiscal. Então, o objetivo principal é evitar a sonegação, basicamente isso. E, principalmente, a preocupação, né, melhorar a gestão e o controle de estoque das empresas. Sempre foi como eu falei, uma caixa preta, ninguém sabia direito, às vezes nem as empresas sabiam direito o que tinha ali, e agora, com essa necessidade de informações, também, apesar de ser meio impositivo, né, meio de cima para baixo, as empresas também tiveram que trazer um controle de estoque, uma gestão muito eficiente do seu estoque. Então, o que a gente observa no bloco K é essa questão normativa, trazendo essa perspectiva da necessidade do controle de estoque. Então, o que nós vamos estudar? Como se compõe cada item desse, sem entrar na parte tributária, tá? Então, sem entrar em ICMS, IPI, sem entrar em imposto de importação, sem entrar na parte tributária. Mas como se compõe? O estoque de produto em processo, o estoque de produto acabado, o estoque de matéria-prima, como eu faço a composição desses múltiplos níveis de estoque para que eu possa prestar informação, tanto nas demonstrações financeiras, por meio do cumprimento do CPC, quanto para o bloco K na prestação de informações mensais
relativos ao SPED fiscal. Então, sim, essa é onde a nossa disciplina se enquadra num contexto normativo, que aí se torna importante e fundamental no contexto, né? Então, deixo aberto as dúvidas. Eu tenho uma dúvida, professor Alexandre. Pode falar, Alexandre. A indústria química, ela não vai sofrer muito com isso aí, porque ela vai estar abrindo a sua patente, a sua fórmula para um produto químico, né? Como é que vai funcionar isso aí? Todo mundo vai ficar sabendo a fórmula do tal remédio ou do tal cosmético? Na teoria, o governo federal falou que não vai haver infiltração, quebra de divulgação de informações, e que essas informações vão ser sigilosas e vão ficar restritas ao governo na prestação de informações. Mas essa foi a polêmica desde o início. Desde o início, as empresas não querem prestar informações justamente por isso, porque ninguém considera seguro o sistema. Mesmo do governo federal, e não existe sistema seguro, a gente sabe disso, né? No mundo inteiro, não é o problema do Brasil, não existe sistema seguro no mundo. E então, essa prestação desse detalhamento da lista de materiais, o que se aceitou, de certa forma? Que alguns grupos de materiais fossem aglutinados, digamos assim, né? Então, solvente, né? O que você vai usar de solvente numa indústria química? Mas, assim, química, farmacêutica, alimentícia e assim por diante, todos estavam, né, na discussão o mesmo problema, porque ninguém confia muito no sistema do governo para que essa informação não vaze. Então, realmente, mas é assim, cumpra-se, né? Ele não perguntou muito a opinião do farmacêutico, ele falou, cumpra-se. E as empresas estão tendo que se ajustar o tipo de informação que pode ser disponibilizada para atender aquilo que o governo quer, mas que não comprometa a segurança do seu produto, né? Então, a divulgação de informações, a quebra de sigilo e assim por diante, né? De sigilos e confidencialidades, então, para que não quebre nada disso. É o que eu falei, por exemplo, a Coca-Cola fala que tem um xarope. O que tem no xarope vem pronto, ninguém sabe, né? Mas ele só fala que tem o xarope ali dentro, ponto final. Mas, mais ou menos, essa lógica a indústria química deve estar utilizando também de estratégias similares, né? Mas não é fácil. Do bloco K, não. Do bloco K, só porque o serviço não tem estoque, né? Então, na teoria, né? Então, na teoria, o serviço não tem estoque. Então, ele acaba não se enquadrando em tudo isso que nós conversamos hoje. Deve ter outras normas, dependendo do serviço, obviamente, né? Deve ter outras normativas específicas para o serviço, mas o que nós vimos hoje é mais para a indústria, efetivamente, que é o que o estoque é o mais sensível, né? Porque vem de um processo produtivo. Se nós pegarmos ali o exemplo da Natura, que cerca de 70%, 80% do custo dela é matéria-prima, né? E materiais utilizados nesse processo. Então, tudo isso é transformado e gera algo final. Então, é sempre a dúvida disso, né? Às vezes as empresas vendiam e não sabiam, e não tinham registro da entrada disso, né? Quando se comprava sem nota fiscal e assim por diante. Então, o governo está fechando o cerco para que diminua a sonegação. Mas para a área de serviço, como não tem estoque, eu acredito que vai ter uma outra normativa específica para isso. E vai depender muito do tipo de serviço que se enquadra, né? Se é um serviço financeiro, se é um serviço de saúde, se é um serviço, porque para cada um vai ter a sua normativa específica. Então, não dá para generalizar, mas não é esse que a gente está estudando. Né? E qual é o setor de serviço? Só de curiosidade. Ah, sim. Aí é financeiro, vai ter toda a normativa financeira para isso. Professora? Oi, quem está falando não apareceu para mim. O Paulo. O governo brasileiro tem algum histórico assim de vazamento de informações financeiras de empresas para gerar essa descredibilidade, assim, essa desconfiança? Mas a desconfiança não houve, mas a desconfiança aconteceu antes mesmo de começar a funcionar o bloco K. Antes de ele entrar
em vigor, né? Antes de entrar em vigor, a desconfiança já era muito grande, mas, assim, não tenho recordação de efetivação disso. Mas a desconfiança foi antes, que não se queria divulgar informações antes disso poder acontecer, mais ou menos essa é a lógica, né? Entendi, obrigado. Principalmente depois daquele caso nos Estados Unidos lá do... Eu sou péssima de nome, tá, pessoal? Profe, também eu acho que deve ser por o fato que, por exemplo, em meu país, para os alunos, eu sou da Colômbia, em meu país existe essa informação que se chama informação exógena. Aí eles fazem o seguinte, todo o que a empresa compra, lo debe registrar y reportar el tercero o la persona o el fornecedor a quien compró. Igual todo lo que salió. Eles cruzan en el sistema, en el caso de Colombia, se llama DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cruzan la información y ahí saben exactamente quién compró, quién vendió y las cantidades. Y hubo también un esvazamento de informações. Empresas ficaram... Houve, sim. Houve faz algum tempo. Eles supostamente agora já ajeitaram, mas já existem históricos de quando as empresas divulgam essas informações que são, poderíamos dizer, hackeadas. Uhum. E então, aí eu acho que é por isso os empresários, sobretudo as empresas grandes, de grande porte, ficam muito suscetíveis com isso. Assim, hackear, eles conseguem hackear qualquer sistema, né? Então, se tenho medo, mas não... Aqui no Brasil, não me recordo especificamente se teve vazamento dessas informações, mas o medo existia antes de entrar em vigor, na verdade, né? Mais dúvidas, pessoal? Comentários? Prof, eu tenho uma dúvida. Esse bloco K, existe algo similar em prática na indústria dos outros países? Ou tipo, é só no Brasil assim? Não sei. Outros países, não sei. Eu sou contadora da Colômbia e já não existe, não. Assim tão específico, não. Incluso eu fiquei bastante surpresa também. Beleza, não, obrigado. Alguns países, assim, o que é muito legal da pós-graduação, do mestrado e doutorado, eu tenho uma simpatia e um carinho muito grande, porque eu recebo muitos alunos de fora, né? Então, eu estou com a Andréia da Colômbia e a Mari do Uruguai, que teve também, e no Uruguai também não tinha nada tão específico. Então, o Brasil, pela estrutura dele, pelo porte dele, eu acho que aqui, pelo menos na América do Sul, ele se tornou um pouco um precursor disso, né? Os demais países... Eu acho também, porque o fato que vocês manejam mais transparência. Pode sonar um pouco esquisito, mas vocês têm mais transparência, mais controle. Pode ser também pelo fato, são muito burocráticos, mas às vezes é necessário. Eu achei muito, muito legal. Aunque é trabalhoso, não? Para nós, os contadores. Eu imagino como será esse trabalho. Não quero trabalhar aí em uma multinacional fazendo isso. Não precisa nem multinacional, você pega uma grande empresa, já é um grau de dificuldade grande. Então, a equipe de contabilidade precisou se reestruturar com a vinda do Bloco K. Então, principalmente quando a gente dá aula para pós-graduação, o lato sensu, os relatos são sempre evidentes, né? A necessidade de reestruturação, necessidade de curso, necessidade de adequação foi muito forte. E ainda continua sendo, porque se até para as grandes empresas não está 100% rodando ainda, imagina para as menores, né? Imagina para as menores. E aquelas que terceirizam, por exemplo, né? Quem faz terceirização, área de cosméticos, área alimentícia, é muito comum essa terceirização, né? Então, isso intensifica ainda mais, né? É ainda mais complicado. Mas é legal, eu gosto, eu acho divertido. Dúvidas, pessoal? Então, a aula de hoje era para nós conversarmos essa parte normativa, entender o contexto, por que a gente vai estar estudando cada item desse. Eu acho
que é importante isso, por mais que seja um dia mais teórico, um dia nem tão cálculo, mas eu acho que é importante para vocês entenderem a formação que vocês estão tendo, né? A formação que vocês estão buscando, mesmo quem for para outras áreas, o estoque vai estar fundamental, né? O estoque vai estar fundamental e vai ter que saber essas informações para poder trabalhar essas diversas áreas. Então, é por isso que eu quis trazer isso. Quais são as normativas que regem a nossa disciplina, né? A nossa contabilidade de custos. Então, o objetivo era esse. É óbvio que em meia hora de conteúdo, a gente não vai... Eu não vou ficar lendo com vocês o CPC inteiro, isso vocês vão fazer durante a semana. Eu não vou ficar lendo com vocês o bloco K, cada linha, para ver... E ninguém aguenta, nem vocês, nem eu, e aí a gente pega um travesseirinho e vai dormir também, né? Porque daí se torna muito chato. Então, a ideia é ter a visão central, o eixo central, as principais informações para clarear o que nós vamos estudar, e aí vocês, ao longo da semana, vão estar detalhando um pouco mais e vendo se tem alguma outra dúvida pertinente a cada item desse, tá? A atividade da semana eu vou estar postando também. A atividade só, basicamente, responder